Então, vamos receber agora, direto de Uberlândia, pessoal, Léo Simão, vem com a gente, por favor. Sinta-se à vontade. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental para alta performance. Eu tive numa palestra outro dia, estavam os maiores varejistas do Brasil, mais de 200 bilhões combinados em faturamento. Eu falei que a gente ia falar de saúde mental. Tinha tido um palestrante antes de mim, estava aquele meio zum na sala. Aí eu falei, bom, vocês não estão prestando atenção, ainda vamos mudar de tema. Vamos falar como que a gente consegue aumentar em pelo menos 37% a conversão de vendas da sua empresa, sem contratar um time novo, nenhum vendedor, sem colocar nenhum CRM novo, sem dar nenhum treinamento técnico. Quem tem interesse no tema? Aí, silêncio, todo mundo levantou a mão na hora. E nós vamos falar sobre a mesma coisa. Quando a gente vai falar de vendas, de liderança, de qualquer coisa que seja, do ser humano lidando com outro ser humano, nós estamos falando que quando a gente resolve a pessoa, a gente resolve a ação. Então, esse estudo de Harvard mostra que a gente consegue aumentar em pelo menos 37% a conversão de vendas de uma empresa sem aumentar a equipe, sem dar nenhum treinamento, simplesmente tratando a saúde mental. E por que isso acontece? Porque o que é vender, gente? O que é vender? Vender é transferir entusiasmo. Você transfere entusiasmo de um produto ou serviço seu para outra pessoa. No final é isso. Liderar, o que é liderar? Também é transferir entusiasmo para a sua equipe, fazer aquela atividade. E a gente não vende só um produto ou serviço, a gente vende o dia inteiro. Você vende para sua esposa, para o seu marido, para o namorado, vamos viajar para tal lugar. Vende para os seus filhos, a importância deles estudarem. Vende para o seu amigo, amiga, vamos sair, vamos beber alguma coisa, vamos para a praia. Por quê? Porque você está levando entusiasmo daquela atividade. Só que qual que é o grande problema, né? O Einstein diz que a gente nunca consegue resolver um problema dentro do mesmo nível de consciência que o problema foi criado. Se você quer resolver um problema, você tem que elevar o nível de consciência sobre aquele problema. E qual que é o grande problema que nós estamos vivendo hoje? A pandemia de depressão, ansiedade, procrastinação incapacitante. Nós estamos falando em mais de 40 milhões de brasileiros que estão nessa situação, que não estão conseguindo produzir, que não estão conseguindo, e não é má vontade, é químico. Vocês vão entender como que isso acontece. Então, nós estamos falando em 32% da folha. Quando a gente vai olhar para jovens e crianças, quem aí tem entre 18 e 24 aqui? Pouca gente. Quem aí tem filhos dessa idade aí? Mais gente. Então, olha aí, segundo esse estudo, em torno de 49,9%, ou seja, 50% dos jovens estão passando por questões importantes relacionadas à saúde mental. E a gente não precisa ir longe, é só a gente olhar para casa, é só a gente olhar para nós mesmos. Vou contar minha história já, como que eu estive nesse lugar de depressão, de ansiedade, sem conseguir produzir. A gente vem de uma geração que nasceu conectada já na tecnologia, mas cada vez mais desconectada do ser humano, cada vez mais desconectada do outro. Esse outro estudo aí é um estudo ainda mais, que a hora que você vai enxergar, você vê o tanto que ele é importante, é grave. Esse é um estudo de Harvard também, que mostra que 31% do nosso custo de folhas é jogado no lixo mensalmente por conta de questão relacionada à saúde mental. Como assim 31%? Isso é um terço praticamente. O que acontece? O que o RH enxerga de uma empresa? Ele enxerga o absenteísmo, ele enxerga o turnover, ele enxerga o custo de assistência de trabalho, custo de saúde. Só que isso, gente, é só a pontinha do iceberg. O iceberg inteiro está no presenteísmo, ou do inglês o silent quitting, ou, bom e velho português, a procrastinação. Que a pessoa está de home office, mas está assistindo Netflix. Ou ela está no trabalho, entrou ali no TikTok, vai para o Instagram, toma um café, vai no banheiro, olha um videozinho, volta, já é hora do almoço, à tarde faz não sei o quê, enrolou ali, mandou uma mensagem, WhatsApp, hora que vê, passou o dia e não fez nada. Não conseguiu produzir. E antes eu achava que isso era má vontade. Falava, a pessoa não está afim.
E quando eu vivi isso na minha vida, eu entendi que não tem a ver com má vontade, que tem a ver com uma questão química que acontece na nossa mente. Então eu vejo hoje a procrastinação e a ansiedade são as maiores assassinas da nossa produtividade, do nosso futuro, das nossas vidas. Não apenas na empresa, mas na vida pessoal e nos relacionamentos também. Então, eu quero contar para vocês como que eu descobri isso, como que eu cheguei nisso. Mas antes eu quero contar 2 histórias curtas da minha vida para vocês entenderem como é que eu fui chegar nisso aí. A primeira acontece dia 1º de janeiro de 2015. Eu estava amanhecendo o dia na minha casa, morava em Alphaville, São Paulo, uma casa maravilhosa. Tinha feito uma festa de Réveillon para receber todos os meus amigos, porque tinha sido um ano fantástico, aquele ano de 2014 para 2015. Eu tinha iniciado uma empresa 5 anos antes daquela data, num Sobradinho, com a minha então esposa, um e-commerce chamado Bebê Store, que era um e-commerce de produtos para bebê. Tinha iniciado do zero, e em 5 anos a gente tinha se tornado líder do setor de e-commerce produto para bebê do Brasil. Eu tinha levantado um volume atualizado aos níveis de hoje, superior a R$1 bilhão. Tinha 600 colaboradores, mais de 50 mil itens que a gente comercializava. E ali, naquele ano, eu tinha ganho o prêmio de empreendedor do ano pela Globo, pela Endeavor, que eu sou grupo que eu faço parte, pela EY, pela Exame, empreendedor do ano, fazendo meu primeiro ano de Harvard, tudo maravilhoso, estava lá na topo da crista que você poderia imaginar. Nunca imaginei chegar naquele lugar, de repente eu estava lá. E eu estava nesse dia, amanhecendo o dia, olhando para o céu e perguntei para Deus, falei, Deus, estou muito grato ter chegado aqui, eu comecei do zero, não tinha nada quando eu comecei, e cheguei. Estou com dinheiro, estou com sucesso, estou com fama, mas e aí? Como que eu tiro essa angústia do peito? Como que eu tiro essa ansiedade de dentro de mim? Porque parece que a ansiedade de conquistar virou uma ansiedade de não perder. Mas era um turbilhão, eu não conseguia ter calma mental um momento da vida. Nessa época eu fui fazer uma viagem com a minha esposa para o Chile, nunca tirava férias, fomos emendar um feriado uma quinta, chegamos lá quinta, almoçamos, jantamos, sexta-feira, almoço de novo. Eu falei, o que nós estamos fazendo aqui mesmo? Tem 1 milhão de coisas para fazer em São Paulo, os restaurantes lá são melhor, vamos embora. Eu não consegui passar 4 dias de férias com a minha esposa. Para nem dizer que logo mais deixa de ser esposa, né? Aí, gente, eu perguntei isso, joguei isso com tanta intencionalidade que Deus me respondeu 90 dias depois disso. 90 dias depois disso aí, eu não tinha mais nada dessas coisas. As revistas estavam na banca, a empresa não era mais minha, eu tinha brigado com os fundos, tinha me colocado no conselho com uma salinha sem ar-condicionado, sem informação, você não tem nada, é só um título, você não participa de mais nada. Aquela casa maravilhosa foi embora, ficou por divórcio, eu não morava mais com meus filhos, até uma Golden Retriever que eu tinha foi embora. Eu fui embora de casa com uma malinha de mão, fui para a Espanha fazer kitesurf e tentar entender o que tinha acontecido ali, como que eu poderia ter dado essa capotada tão grande. E ali eu entendi o que disse Aristóteles, né? A vaidade é alimento dos tolos. Tudo aquilo que eu imaginei que ia me fazer feliz, nada daquilo fez feliz. Mas ali eu tive que recomeçar minha vida, percebi a impermanência de todas as coisas. E ali eu voltei, recomecei. Outra vida, com outro relacionamento, outro trabalho, tudo de novo. Recomecei minha vida do zero. E fui tocando mais 5, 6 anos, até que em 2021 vem a minha segunda grande lição. Em 2021, dia 6 de junho, essa foto, eu estava na UTI, no hospital em São Paulo, com 90% do meu pulmão tomado, e ali eu não sabia se eu tinha minutos ou horas até que um tubo fosse enfiado na minha garganta para respirar por mim. E assim fiquei por 7 dias, entre a vida e a morte, com 10% do pulmão funcionando, com Covid. E ao longo desse período, quando eu saí, graças ao trabalho excepcional da minha equipe médica, Dr. Zé Balos, e graças a Deus, principalmente, eu consigo sair dessa situação. Só que ali eu pude entender a impermanência da própria vida.
Ali, na outra lição, foi impermanência das coisas materiais. Ali eu vi que, de repente, falei, nossa, quase que eu fui. E agora, vamos começar a trabalhar, voltar a fazer as coisas. E ali, eu sem nenhuma sequela visual, parecia que eu estava ótimo, eu não conseguia mais focar nas minhas coisas. Ali, eu tentava entrar numa reunião de uma empresa minha, com a tela do Zoom desligada, uma reunião comercial, teoricamente eu estava ali para vender alguma coisa, e eu não conseguia, eu ficava jogando Candy Crush. Imagina, falava aquelas frases de efeito, né, para a pessoa parecer que está prestando atenção, vamos avaliar realmente, é super importante e tal, não sei o quê. E fui levando assim, gente, eu não conseguia, era mais forte que eu. Imagina, você fala, você vai quebrar uma empresa sua? Você tá... É isso mesmo. Não conseguia. Eu sempre trabalhei muito, 14, 15, 16 horas, sempre amei trabalhar. E ali eu não conseguia. Eu fui ver, eu estava em depressão. E fui, né, na época eu achava que depressão era sobre tristeza. Ali eu entendi que não é sobre tristeza. Depressão é sobre uma falta de energia absoluta para tudo. Não quer fazer nada. Nem morrer, nem viver, nem nada. Você está ali, jogado. E eu fiquei por quase um ano e fui atrás de ver como que eu poderia sair disso. Eu optei, eu falei, eu não quero tomar remédio, foi uma opção minha, não tem nada contra, mas eu não queria. Já tinha passado por isso na família. Falei, eu estava bem, tô mal, alguma coisa aconteceu na minha mente, eu tenho que entender o que aconteceu na minha mente. Eu sou engenheiro, sou advogado, sou extremamente curioso. E ali eu comecei a mergulhar, falei, vou mergulhar na teologia. Aí eu fui e li a Bíblia de novo, achei maravilhosa, mas eu continuava mal. Aí eu li os livros do Allan Kardec, li os 5, lindos também, mas continuava mal. Bhagavad Gita, Mahabharata do hinduísmo, Dhammapada do budismo, Tao, Zohar, Cabala, Kybalion, Alcorão, li todas as principais escrituras, algumas delas algumas vezes, todas maravilhosas, escritas por mestres inspirados, na minha opinião, Jesus, o maior deles, disparado, mas eu continuava mal. Legal, incrível isso aqui, mas eu estou aqui. Como é que eu saio daqui e chego ali? E aí, gente, um dia, eu descendo, saindo de carro de São Paulo para Florianópolis, fui fazer kitesurf de novo, sozinho, passei na Ilha do Mel para pegar onda uns dias, fui passando por Camboriú, eu escutei um cara lendo um livro chamado de Meditações. Ali, naquele momento, fez assim, bum! Esse cara estava lendo um livro de um imperador de 2000 anos atrás. Vocês imaginam o que era o imperador de 2000 anos? Você pega o poder de todos os presidentes somados num cara só, Trump, presidente da China, Putin, tudo. Você pega a fama de todo jogador de futebol, influencer, artista, soma num cara só, e todo o dinheiro de todos os empresários. Esse cara estava sozinho no topo do mundo. E era uma pessoa extremamente sábia. O que pensa um cara desse? Não é curioso? O que pensa um cara desse? E ele escreveu no diário dele. Isso não era um livro, isso era um diário de meditações dele. Reflexões. E esse diário chegou até nós. E ali eu estava escutando o que esse imperador de 2000 anos estava dizendo. E ali, um cara que tinha tudo, era tudo. Essa primeira parte era uma carta de gratidão às pessoas que ensinaram valores e virtudes para ele na vida dele. Ali ele fala, eu agradeço a minha mãe por ter me ensinado a importância da humildade, da simplicidade, a abster-me não apenas de maus atos, como também de maus pensamentos. Ao meu pai, a importância do trabalho pelo bem comum. Ao meu amigo Muciono, a importância da filosofia, da sabedoria. E ele vai lendo, gente. De repente, bum! Algo mudou dentro de mim. De repente, tudo fez sentido. Vocês já viram aquele cara que pinta uns quadros de cabeça para baixo? Ele vira o quadro, você olha e fala, nossa, tem uma pessoa perfeita ali. Para mim foi assim. De repente, fez sentido. De repente eu falei, gente, mas foi isso que Jesus falou o tempo todo. Olha, foi isso que todas as outras escrituras falaram. A vida é sobre valores e virtudes. O que nós estamos fazendo aqui? Qual que é o endgame? É sobre a gente praticar valores e virtudes. E ali eu fui mergulhando, eu falei, quem que é esse cara? Que coisa maravilhosa. Descobri que ele era adepto de uma filosofia chamada de estoicismo. Estoicismo vem de estoa, que eram aqueles pórticos. E eram os filósofos que ficavam conversando lá, né, nas estoas. Então, isso começou com Sócrates lá atrás, com a base dos valores, e descobri
que boa parte do Vale do Silício, em peso, adotam práticas estoicas, as Big Techs. Descobri que a Constituição americana foi toda formada por estoicos, George Washington, Franklin Roosevelt, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, aliás, todos eram estoicos. E, portanto, a base da Constituição americana é estoica, busca de valores e virtudes, e as demais que foram copiadas delas ocidentais também. Bill Clinton dava meditações para todos que iam na Casa Branca. Nelson Mandela fala que só conseguiu ficar 27 anos preso porque tinha meditações. Times de elite como NFL, NBA, Navy SEALs, todos utilizam de valores estoicos para ter mais força mental e disciplina. E ali, na medida que eu avancei nisso aí, nessa filosofia, a hora que eu vi, eu estava bem. Do nada. Eu olhei e falei, gente, acordava um dia bem, acordava outro dia bem, acordava outro dia bem de novo. E falava, ué, sumiu, cadê aquela angústia? Hoje é segunda-feira de manhã, e aí, será que hoje vem? Não vinha, eu estava bem. E ali eu entendi que eu tinha curado, eu tinha me conectado. E ali eu falei, gente, o que aconteceu agora? Comecei a comprar livro, dar para os amigos, toma, lê isso aí, é maravilhoso, tal. Depois encontrava os amigos de novo, e aí, o que você achou? Ah, Léo, correria, tá lá no coisa, vou ler uma hora. Falei, poxa, dona, ninguém está lendo nada. Aí eu falei, gente, como é que eu consigo levar isso para as pessoas? Como é que eu consigo levar isso para os meus filhos? Theo e Luca, que são gêmeos, tinham 11 anos, agora eles têm 14. Eu falei, já sei, eu vou gravar um podcast igual que eu escutei. Gravo ali 4 minutos, 5 minutos, comento e deixo. E assim comecei a fazer em 2014. Comecei a fazer isso, ele travou o slide. Comecei a fazer isso e ele coloquei no ar, falei, vou fazer um por dia, porque era o meu remédio, ler aquilo, estudar, editar, subir, postar. E de repente, gente, comecei a fazer um por dia em 2022, ele ficou entre 1% mais compartilhado no mundo pela Spotify em 2022. Eu comecei a receber centenas, milhares de depoimentos de pessoas que falaram, Léo, cara, isso transformou minha vida. Pessoas que tinham passado por dores inimagináveis, como perder uma mãe, perder um filho, pessoas que estavam pensando em tirar a própria vida, tudo que vocês imaginarem. E ali eu falei, gente, eu preciso organizar isso aí, levar isso para mais gente de uma forma mais objetiva, porque agora já tem 365 episódios. Parou de funcionar o slide aí. E assim fiz. Estruturei um método chamado... Aí, deu, obrigado. Estruturei um método chamado de 7 lentes da transformação, que essas 7 lentes foi a forma como eu consegui mergulhar para dentro e entender o que tinha acontecido comigo. E passou a ser minha bússola para fora desse lugar. Então, ali a gente tem gratidão, humildade, fé, as 3 intrínsecas, sabedoria, coragem, resiliência e transbordo. E fora delas estão as ferramentas estoicas que me levaram nesse caminho, que me conectaram nesse lugar. Comecei a levar isso para as empresas. Um amigo da Endeavor, grupo que eu faço parte, empresas de alto impacto do mundo, falaram, Léo, vamos fazer isso, tal. Levei para a empresa dele, a ClearSale. Falou, Léo, foi maravilhoso, precisamos levar isso para o grupo todo. Comecei a levar isso para as empresas Endeavor. Eu e o Bernardinho fizemos um retreat aqui em Paraty, alguns dos maiores empreendedores de tecnologia. Foi incrível isso em 2023, início de 2023, e assim a gente começou a levar para as empresas. Bruno Perini, Thiago Nigro, Falcone, Gup. Um dia me liga um coronel do BOP de São Paulo, Coronel Nery. Fala, Léo, que é o Coronel Nery do BOP. Fala, uou, o que eu fiz? Aí ele falou, olha, um major nosso fez o seu treinamento da Calma da Mente, foi fantástico, a gente queria muito trazer aqui para as tropas, porque é um nível de estresse absurdo, obviamente, o trabalho da polícia. Na Polícia do Estado de São Paulo tem um suicídio por semana, para vocês terem uma ideia. Então é muito complexo, a gente fez o treinamento, foi incrível. O governador Zema me chamou para fazer, para os secretários, agora a gente está avançando em outras frentes no Estado também, foi maravilhoso. E assim, nos últimos 2 anos, foram mais de 30 mil pessoas, mais de 200 empresas que a gente levou esse treinamento. E o que é incrível, gente, que para todas as pessoas, seja um soldado do BOP, um governador ou a pessoa do dia a dia, qualquer área, para todas o resultado é fantástico. E vocês vão experimentar isso com vocês já já. Por quê?
Porque todos nós somos iguais. Todos nós, seres humanos, nascemos para dar 80 voltinhas na média em torno do Sol, depois a gente volta. Às vezes você tem uns bônus, 10, 20 anos a mais, às vezes não. Mas todos nós temos a mesma constituição, a mesma matéria, a mesma energia, e nós estamos vivendo dentro desse cérebro nosso. Só que qual que é o problema? Que todos nós viemos sem um manual de instrução. Alguém aí teve um manual de instrução como operar o cérebro? Sentimentos, emoções. A gente veio sem manual. E eu descobri esse manual, que é o que a gente vai mergulhar aqui agora nele. E vocês vão perceber o poder que vocês vão ter a partir de hoje, vocês aplicando esse manual de como o seu cérebro funciona no dia a dia. Vocês vão perceber o quão transformador é. Estão animadas? Animados? Então, vocês vão fazer o seguinte, ó, antes da gente iniciar, eu quero que vocês anotem mentalmente como que vocês estão se sentindo de 1 a 10. Seu nível de ansiedade, tranquilidade. 1 extremamente mal, 10 extremamente bem. Então, você vai ter algum lugar aí dessa tabela. Fica com esse número que a gente vai usar ele daqui a pouco. Antes da gente fazer isso, a gente precisa entender como que funciona a nossa mente, o nosso cérebro. A gente precisa entender. E, basicamente, o que eu descobri? Eu descobri que existem 2 grandes estados de presença nosso. O estado de guerra e o estado de paz. O nosso cérebro é igual um país. Se um país está em guerra, você tem um general cuidando dele. Se ele está em paz, você tem um presidente, não é? Nosso cérebro é igual. O nosso general se chama amígdala. E o nosso presidente se chama neocórtex. Quem aí já tirou a amígdala? Não é essa amígdala, viu? Tem gente que fala, já entendi porque eu estou nervosa. Eu tirei a amígdala. Não é essa amígdala, é uma outra, lá dentro do cérebro, não tem como tirar. Então, a amígdala é o seu general. O neocórtex, que é o seu presidente. E cada um deles tem suas armas. E as armas deles são seus hormônios. Então, esse é o primeiro conceito da neurociência. Segundo grande conceito que a gente precisa entender. Tudo que existe na nossa vida é o momento presente. É esse instante que nós estamos aqui. Cada instante do seu passado foi vivido onde? No momento presente. Cada instante do seu futuro vai se tornar passado quando? No momento presente. Então é como se a gente estivesse numa cápsula permanente de momento presente acontecendo. Agora a gente junta os 2 conceitos. O que acontece? Quando a sua mente sai do presente e ela vai para o futuro para escanear tudo que pode dar errado, a gente chama isso de ansiedade. O que você pode ter de problema no futuro? Relacionamento, saúde, família, finanças, tudo, né? O futuro são possibilidades infinitas, positivas ou negativas. Mas quando o seu cérebro começa a escanear o que pode dar errado, o que ele faz? Pum, ativa a amígdala. A hora que ele ativa a amígdala fala, opa, estamos em guerra. O que ela faz com o seu corpo? Ela te coloca em estado de luta e fuga. Para isso, ela enche seu corpo de cortisol, adrenalina, noradrenalina. Seu corpo fica pronto para fugir ou lutar. O que esse hormônio faz? Acelera seu coração, dá aquele frio na barriga, boca seca. Já viram? Sabe por que dá o frio na barriga? Porque o sangue saiu do estômago. Seu corpo está falando, nem precisa digerir, foge, senão você vai morrer. É isso. Sua pupila dilata, você fica com um olhar divergente, você está buscando rotas de fuga. Você não consegue olhar para um computador e ler. Então, essa é a resposta fisiológica do seu corpo a esses hormônios. E para que ele funciona assim? Porque antigamente você estava na caverna, via um tigre te atacar, tigre dente de sabre lá, o que você tinha que fazer? Fugir ou lutar. Ou esconder do bichão. E o nosso corpo funciona igual. Só que quais que são os nossos predadores hoje? Qual que é o maior predador que nós temos hoje? O boleto. A conta de cartão chegando, né? Aquela conversa difícil com o cônjuge ou com o chefe. Entra um governo, sai governo, sobe Bitcoin, desce investimento. São questões psicológicas que são nossos predadores. Só que o nosso corpo funciona da mesma maneira. Ele enche o hormônio para você fugir ou lutar. Só que para onde que a gente foge de boleto? Não tem para onde fugir.
Aí a gente vai para a fase 2 da roda da aflição, que são os medos paralisantes. Você está com tanto hormônio no seu corpo, pronto para fugir ou lutar, mas você não tem para onde fugir ou lutar. O que seu corpo faz? Colapsa. Aí é onde entra a síndrome do pânico, burnout. A pessoa está com o hormônio entupido, mas ela não sabe para onde fugir, o corpo não tem o que fazer. Literalmente, muita gente cai no chão, chora, agacha, posição fetal, porque está entupido de cortisol, adrenalina, noradrenalina. Aí a gente vai para a fase 3 da roda da aflição. Qual que é a fase 3? A procrastinação. A ansiedade não é somente no futuro, fugindo do presente, que é tudo que existe. A procrastinação é somente no presente, fugindo do presente. Como que você foge do presente no presente? Aí você tem 2 caminhos. Caminho 1, drogas e bebidas. Você entorpece a mente, fica grogue por um tempo, diminui um pouco da dor durante aquele período, mas vai ter efeitos colaterais muito graves para o seu corpo e não vai resolver nada. A outra forma de você fugir do presente no presente é o kit letargia. Quem sabe o que é o kit letargia? É o celular. Instagram, no TikTok, YouTube, vai, fica ali jogando o seu tempo no lixo, fazendo nada. Jogando o seu tempo no lixo. Aí o que acontece? Você passa muito tempo procrastinando, fazendo isso, o que acontece? Sua mente que fugiu do presente no presente, fugiu do presente no futuro com ansiedade. O que sobra para ela? Passado, melancolia, depressão. Então as pessoas estão vivendo essa roda da aflição. E nessa roda da aflição eu estive nela por mais de um ano. Por mais de um ano eu acordava ansioso, dava um shot de cortisol na minha veia. Como é que eu fazia isso? Assistia uma notícia ruim, alguma coisa no Instagram, parecendo que todo mundo está feliz, só eu que não. Você vai piorando, piorando, piorando. Não fazia nada o dia inteiro, não conseguia focar. À noite eu dormia deprimido. E eu fiquei vivendo essa roda. E foi quando eu perguntei, falei, cara, como que eu saio desse lugar? Não tem como desativar essa amígdala e ativar esse neocórtex? Né? E o que eu descobri? Descobri que tem. Descobri, quando você está com excesso de cortisol, vamos ver se vocês conhecem alguém assim, ó. Alguém que anda, paciência zero. Alguém conhece alguém? Intolerante. Alguém intolerante? A pessoa está exausta, já acorda exausta. Né? Agressiva, sem foco, sem inspiração. Levanta o braço quem conhece alguém que tem ou já teve algum desses sintomas. Vamos ver. Por quê? Porque isso é o que acontece quando você está na guerra, quando você está com esses hormônios, é como o seu corpo é preparado. Se você quiser ter foco, inspiração, calma, disciplina, consistência, você precisa mudar seus hormônios. Você precisa tirar aquele grupo de hormônio e colocar outro grupo de hormônio. Simples assim, é químico. É você tirar um químico e colocar outro químico. E eu falei, gente, como que eu mudo isso? Será que não tem uma chavinha? E descobri que tem. E tem 3 chaves fundamentais. Descobri que a amígdala e o neocórtex trabalham alternados, como se fosse um relé. A hora que você desliga um, você liga o outro. Ou igual o carro, você precisa no acelerador ou no freio, é a mesma coisa. E descobri que a primeira dessas chavinhas, aqui nós estamos falando, gente, em descobertas científicas, feito com ressonância magnética, não tem esoterismo, não tem nada, isso é coisas medidas, científicas. A primeira dessas chavinhas aumenta em mais de 25% a produção de dopamina e oxitocina. Tira o cortisol do corpo. Quem aí quer chutar qual que é essa primeira? Hã? Deixa eu ver, quem? Atividade física, pronto. Atividade física. Atividade física, gente, aumenta em mais de 25% a produção de dopamina e oxitocina. Quem aí faz atividade física? Levanta o braço. Quem aí tem preguiça de fazer atividade física? Levanta o braço. Ó, deu 70% faz e 80% tem preguiça. Então eu acho que todo mundo que faz tem preguiça, mas faz. E eu vou falar para vocês que eu estou nesses 80%, que faz e tem preguiça. Todos os dias eu malho, corro, faço academia, alguma coisa. E todos os dias me dá preguiça na hora de fazer. Na hora de sair, os primeiros 10 minutos correndo, você fala, nossa senhora, que saco. Só que a hora que eu termino, eu falo, gente, como que eu poderia pensar e não ter vindo? Quem sente assim a hora que termina de malhar? Você pensa completamente diferente. Por que isso acontece? Não é muito louco? Não parece um negócio meu... Você fala, gente, eu pensava de um jeito, agora estou diferente, e amanhã vai ser de novo, de novo, de novo, de novo. Por que
Eu pareço que sou outra pessoa, a hora que eu termino, você não parece que você é outra pessoa, você é outra pessoa. Você tem um preset de hormônio diferente do que você tinha. Você tinha um grupo de hormônio no seu corpo, você tinha uma composição química no seu corpo. Aquele grupo de hormônio saiu e entrou outro. Né? Quem já bebeu alguma vez na vida e encheu a cara? Você tinha uma composição química antes, depois você tem outra. Não é? Pensa diferente, porque aquele químico mudou seu corpo. O que a dopamina, a oxitocina faz? A mesma coisa. A endorfina. Você pensa diferente, porque você é outra pessoa, você mudou o químico do seu corpo. Na hora que você termina de malhar, várias ideias, várias coisas vêm surgindo. Aí nós temos a segunda chavinha, mais poderosa ainda que a primeira. Aumenta em mais de 40% a produção de dopamina e oxitocina. Quem quer chutar qual que é essa segunda? Quer chutar? Alguém? Dormir bem? Não, dormir bem é positivo, mas não é a chave. Meditação ainda não. Alimentação ainda não. Tudo faz parte do coisa, mas é mais poderosa ainda. Fé, alguém falou fé? Fé. Fé, café não, fé. Não é o café, só a fé, sem o K. É a oração, a fé. É isso mesmo. Ah, Léo, em qual religião? Tanto faz. Você pode chamar de universo, energia, natureza, Adonai, Jeová, grande arquiteto, Alá, Buda, Krishna, God, Deus. Agora, por que isso acontece? Isso acontece porque a fé, olha como é que é a biologia da questão. A fé é o oposto do medo. Se você tem fé, você não tem medo. Se você não tem medo, você não ativa a amígdala. Se você não ativa a amígdala, você não coloca o cortisol no seu corpo. Simples assim, a forma como Deus programou isso aí é isso. Quando você acredita, você tem fé, você consegue ter os hormônios corretos. Então, sempre escutei falar da minha mãe, do meu pai, meu filho, tem que acreditar, tem que ter fé. E tem. Quando você tem fé, é como se você saísse de casa com uma capa de dopamina, oxitocina, você consegue se conectar, você consegue ter ideia, você está lá. Quando você tem medo, é um escudo de cortisol. Você não consegue pensar em nada. Você está com medo, seu sangue não está na cabeça. Aí tem uma terceira chavinha, mais poderosa que as outras duas, aumenta em 60%, e quando combinada com essas duas, te traz uma transformação completa na sua vida, na forma de você viver. Essa segunda é a reprogramação mental, através de técnicas e protocolos específicos, dentre eles meditações, que é o que a gente tem levado para essas empresas. Que é o que a gente levou para mais de 30 mil pessoas nesse período, e tivemos sucesso em 100% delas, de sentir essa transformação. É vocês, de forma intencional, que a gente vai fazer uma já, sair de um estado de presença e entrar em outro. Quem quer fazer isso aí? Quem quer aprender? Deixa eu ver. Pouca aderência. Vamos esperar dar 100% para fazer. Vamos ver de novo? Quem quer aprender, tirar a ansiedade em minutos? Agora sim. Então, gente, é isso que a gente vai fazer. E qual que é o impacto disso na sua saúde? Todos que você imaginar. Você vai ter mais foco, você consegue dormir, diminui o estresse, diminui a ansiedade, te ajuda a parar de procrastinar, aumenta a sua capacidade imunológica, diminui, você para de diminuir o tanto de gripe, dessas coisas. Então, melhora tudo isso. E o que isso impacta na empresa, no profissional? A gente falou no início, 37% de conversão em vendas de aumento. As empresas que a gente faz, a gente mede como é que estava a conversão e depois. Aí você começa a entender, fala, por que aumenta a venda? Imagina você, na sua vida pessoal. Imagina que no dia que você está bem, que você está voando, você fala assim, hoje eu produzo 100 unidades produtivas, hoje eu estou no meu topo. Quando a gente está mal, quando vocês estão mal, quantas unidades produtivas você produz? Dá 100. Vamos ver quem que é a pessoa mais sincera desse grupo aqui. Vamos ver quantas você produz. No máximo 10. 100 é muito. 10, no máximo 10. Boa. Já veio bastante sinceridade. Alguém dá menos? 50%. 50%. 40%. 40%. É engraçado quando eu trago isso que existe uma relação de hierarquia dentro de uma empresa. É sempre isso, 40, 50, 78, não sei o quê. A hora que é empresários variados ou grupos variados sem hierarquia,
já vem de cara, 0. Menos 10. É melhor eu nem trabalhar, porque, nossa, minha energia já vou espantar todo mundo, não é? E a verdade é que é isso, gente, é negativo mesmo. A real é que a gente não produz. Pega alguém na área comercial, não consegue vender, não pega o telefone, não consigo tomar um não, agora não consigo ligar, não dá, é mais forte que eu. Estou querendo ir para o banheiro, não estou bem. Então, quando a gente trata isso, aumenta, é óbvio. Aí pega aí outro estudo da Gallup, esse outro da McKinsey, aumenta a criatividade. Deve ter sido um estudo super sofisticado. Vamos fazer um estudo mental mais simples para a gente entender. Imagina que vocês estão tendo uma ideia fantástica para o trabalho de vocês, caminhando na calçada. Aí, de repente, um pitbull solta e corre atrás de você. Quem vai conseguir continuar pensando, quem vai só correr? Né? Cadê a criatividade? Sumiu, não tem criatividade. Porque você está, a amígdala ativou, cortisol, você está pronto para fugir ou lutar. Agora, o que está acontecendo? Nós estamos fugindo de um pitbull 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, não tem criatividade. Aí vem a Gallup e fala, ó, a hora que você trata a saúde mental, você aumenta a lucratividade. É lógico, se 31% não está conseguindo focar, 37% você aumenta em rentabilidade, você aumenta a inovação. A hora que você joga isso tudo, é a mesma equipe produzindo muito mais. Então a gente começa a entender, gente, que a saúde mental não é uma coisa cosmética, não é um negócio, ai meu Deus, está triste, não é sobre isso. É sobre você performar no seu ápice, você precisa estar com a cabeça boa. Então é isso que a gente vai fazer agora. Tem um conto zen budista que eu gosto muito, que vem uma pessoa montada num cavalo galopando, pocotó, pocotó, pocotó. Parecia que estava indo para um lugar muito importante, pessoa ali resoluta, focada, e um outro na estrada perguntou para ela, meu senhor, para onde o senhor está indo? Ele falou, não sei, pergunte ao cavalo. E essa história é a nossa história. Nós somos essa pessoa montada nesse cavalo. Esse cavalo é a nossa mente nos arrastando, a força dos nossos hábitos. É a gente tá tomando um café sem sentir o gosto dele. Você está com a pessoa que você ama, só que você está no celular conversando com qualquer outra pessoa. Na hora que você está com essa outra pessoa, você está conversando com não sei quem. Você está trabalhando pensando nas férias. Aí você tira férias e pensa no trabalho. Você nunca está no único momento que existe, que é o aqui, agora, que é o momento presente. Olha que loucura que é isso. Estão num campus maravilhoso desse, vai dar uma volta aí para desconectar, para relaxar, para ver as coisas e leva o celular junto. Aí você está perto de um lugar lindo na natureza, ali, aí você vai no banheiro, vai na mesa, e a gente, aos poucos, fomos nos tornando um bando de zumbis. Aí você chega em casa com seus filhos, sua mulher, você fica ali. Opa, tudo bem? Como é que foi? Tudo bem. Então, gente, por isso que nós estamos com esses 40%, porque as pessoas foram se tornando zumbis. Essa é a realidade. Então, agora, para a gente começar a entrar, né, começar a fazer essa reprogramação, fazer o protocolo, vou pegar uma água aqui. O que a gente precisa entender? A gente precisa entender sobre o nosso cérebro. De tudo que eu já aprendi, de tudo que eu já li, de tudo que eu já estudei, teve uma coisa que foi a que mais me transformou. Foi a que mais, quando eu vi, eu falei, uau, que coisa incrível. Que foi quando eu descobri que eu não era os meus pensamentos. Você sabia? Quem aí sabe que você não é os seus pensamentos? Levanta o braço. Pouquíssimas pessoas. Eu vou fazer a mesma pergunta de outra forma. Vamos ver se a gente ganha mais adesão. Quem de vocês já não concordou com o pensamento seu? Ó, aí sempre dá uns 50%. Eu vou fazer a mesma pergunta de outra forma. Quem de vocês já teve um pensamento que você falou assim, meu Deus, que vergonha, ainda bem que ninguém me viu pensando nisso aqui. Essa sempre dá 100%. E é a mesma coisa. Como você pode não concordar com o pensamento seu, se ele é você? Você começa a entender, opa, existe o pensamento, existe o observador. Eu sou observador olhando esse pensamento. Mas de onde que ele vem? Ele é gerado na minha mente. Você precisa entender que seus pensamentos são como nuvens. Eles vêm e eles vão. Você é o céu. Você é a presença que está ali observando. Você é aquela pessoa que está aí atrás dessa pupila me olhando, me dando um percentual da sua atenção.
Aí você está pensando, quanto tempo vai essa palestra ainda, depois do que tem, eu já entreguei, será que eu já paguei, já vou passar, depois eu vou pegar trânsito, como é que vai chegar isso aí, meu filho está lá, meu marido me ligou, meu WhatsApp, deixa eu olhar, e você está com 1 milhão de coisas acontecendo aí, me dando um percentual da sua atenção. Agora esse pensamento todo está rodando dentro do seu cérebro. E quem que é o seu cérebro? Quem que é esse cérebro seu? O seu cérebro é o supercomputador mais poderoso que existe no planeta. Mais poderoso do que todos os computadores que existem hoje somados. O seu cérebro, o seu, todos vocês. É mais poderoso que todos esses supercomputadores somados. GPT, não sei o quê, tudo. Cada um de nós, vocês entenderem um pouco os números do poder que vocês têm. Cada um de nós temos em torno de 37 trilhões de células dentro do nosso corpo. Trilhões com T. Eu vou explicar para vocês a diferença do milhão, do bilhão e do trilhão, em termos de tempo. 1 milhão de segundos é equivalente a 11 dias. 1 bilhão de segundos é equivalente a 31 anos. E 1 trilhão de segundos é equivalente a 31 mil anos. E você tem 37 trilhões de células. Dê uma inspirada profunda, ó. Sabe o que aconteceu agora? O corpo de cada um de vocês. Vocês levaram oxigênio para 37 trilhões de células. Vocês trouxeram o gás carbônico. Nesse único instante, você substituiu mais de 25 milhões de células. Nesse único instante, você processou mais de 11 milhões de bits de informação auditiva, sensitiva, olfativa, tativa. Você estivesse jogando tênis, você iria responder em tempo real, batendo uma bola a 200 km por hora. Se você for uma mulher grávida, você está produzindo um bebê nesse exato momento. Tudo isso, quem que está cuidando disso? Seu cérebro. Quem aí sabe transformar banana em célula? Todo mundo, só você comer a banana. Você come a banana, pronto, ela vira uma célula. Quem que faz isso? Como é que sabe? Eu vou comer a banana, vai virar, isso aqui vai vir aqui. Você corta seu braço, vai vir uma inteligência que vai fazer aquilo ali fechar, cicatrizar, transformar numa célula nova de pele, de pelo, de tudo que tiver ali. Existe, gente, toda essa inteligência dentro do seu cérebro. Se você pegar suas artérias e veias e enfileirar elas, dá mais de 100 mil quilômetros. É 2 voltas em torno do planeta de sangue circulando dentro de você. Se você pegar o DNA, essa é a mais impressionante. A hora que você pega o nosso DNA, o DNA é nosso código genético, é a nossa programação da nossa célula. Cada célula, o DNA dela, se você espichar ele, fizer assim, dá 2 metros. 1, 2, tamanho do DNA de uma célula. Se você multiplicar esse DNA por 37 trilhões, você vai e volta no Sol 250 vezes. Você vai até o final do sistema solar e volta 16 vezes. E quem que cuida disso tudo? O nosso cérebro, que a gente não tem o manual. O nosso cérebro que controla tudo isso. Só que ele vem nos controlando. E agora, o que a gente vai aprender a fazer? A começar a aprender a controlar ele. Porque quando você controla seu cérebro, o que acontece? Da onde que vem as suas palavras? Do seu pensamento. Se você quer mudar a palavra, muda o pensamento. Da onde que vem as suas ações? Do seu pensamento. Se você quer mudar as suas ações, muda seu pensamento. O que são hábitos? Hábitos é a repetição das ações. Se você quer adquirir um novo hábito, muda o quê? O pensamento. O que é o caráter? É a coleção de hábitos. Se você quer mudar seu caráter, muda seu pensamento. E o seu destino é determinado pelo seu hábito. Então, quando a gente passa a controlar o nosso pensamento, a gente passa a controlar a nossa vida. A gente passa a controlar o nosso destino. Então, agora, a gente vai fazer esse primeiro mergulho dentro de um protocolo que vocês vão aprender agora para vocês diminuírem em instantes o nível de ansiedade interior e se conectarem num lugar de calma. Estão prontos? Estão a fim de fazer? Muito bem. O que a gente vai fazer?
O protocolo envolve algumas dinâmicas de respiração. Vocês vão precisar continuar sentados, sentadas, coluna ereta, olhos fechados. Puder dar uma diminuidinha na luz e dar um play naquela musiquinha. Léo, isso é uma meditação. Quem aí medita, já meditou? Boa. O que é meditar? Meditar, existem inúmeras formas de meditação. Todas maravilhosas. Eu medito desde 15 anos de idade, já fiz Silva Mind Control, Método Hoffman, Provida, Transcendental, Mindfulness, Vipassana, 10 dias meditando em silêncio absoluto, às 4 da manhã até 9h30 da noite. Todas são fantásticas e todas têm um propósito específico, que é você entrar para dentro e se reconectar dentro da sua mente, do seu pensamento. Essa que nós vamos fazer é uma viagem mental, onde eu vou guiá-los para esse lugar, para a gente poder chegar rápido nesse lugar, nessa conexão. E nessa conexão você poder se conectar a esse sentimento interno. Então a gente eu vou pedir para vocês deixarem seu celular no não perturbe, agora, nesse momento, para não tocar e atrapalhar todos os demais durante o processo. E vamos tomar o quê? 10 minutinhos aí e vocês vão sentir essa transformação. Bora lá? Pode dar o play aí com a musiquinha. Vou sentar aqui. Fechem os olhos. Vamos focando na sua respiração. Ar que entra, ar que sai. Vai se conectando nesse instante. Vai percebendo aqui, agora. Vai percebendo o seu corpo. Vai sentindo o ar entrando e saindo. E a cada respiração você vai se permitindo relaxar ainda mais. E entrar num nível mais e mais profundo. Ar que entra, ar que sai. Perceba que você não está adiantado nem atrasado. Você está no exato momento que deveria estar. Aqui e agora. E agora, você vai percebendo uma luz muito forte entrando do topo da sua cabeça e relaxando todo o seu corpo. Inspira, expira. E a gente vai fazer 3 respirações quadradas, onde você vai inspirar, vai segurar, vai soltar, vai segurar sem ar no mesmo tempo. Inspira bem profundo. Prende. Solta. Esvazia completamente. Prende sem ar. Inspira bem profundo. Prende. Solta. Prende. Inspira, expira. Você vai se permitindo relaxar cada vez mais, entrar no nível mais e mais profundo, entrar no nível alfa de meditação. E você vai perceber uma luz muito forte entrando do topo da sua cabeça, descendo e relaxando cada célula. Vai sentindo sua testa ficar relaxada. Seus olhos vão ficando bem pesados. Cada vez mais pesados. Os músculos desligados. Você deixa a coluna bem ereta, porque senão você até dormiria. Você se mantém alerta e cada vez mais relaxada, mais relaxado. Vai relaxando os músculos da face, a garganta, o pescoço, os ombros.
Vai sentindo essa luz de cura descer e relaxar todos os seus braços, seu peitoral, suas pernas, suas costas. Você vai ficando completamente relaxado, do topo da cabeça à ponta dos pés. Muito bem, você está indo muito bem. E agora, a gente vai contar de 3 a 1. E ao contar 1, você estará no nível mais profundo de relaxamento, onde todos os sons e ruídos externos são ignorados. Todo o seu foco está na minha voz e na sua respiração. 3, você vai se permitindo aprofundar mais e mais. Todos os sons e ruídos externos são ignorados. 2, você vai se percebendo descendo por essa escada rolante, a níveis cada vez mais profundos. 1, você está no nível mais profundo. Todo o seu foco está na minha voz e na sua respiração. Você está indo muito bem. E agora você vai se visualizar, se imaginar, saindo do seu corpo e observando o seu corpo de fora. Visualize seu corpo. Perceba essa energia que te envolve. Perceba essa energia circulando. Perceba, olhe para o seu corpo com enorme gratidão por ter esse corpo tão perfeito. Olhos, boca, nariz, ouvido, todos que te ajudam a conectar com o mundo. Seus braços e pernas que te levam a lugares. Seu sistema digestivo, que transforma alimentos em células em poucos minutos. Seu sistema circulatório, capaz de filtrar milhões de litros de oxigênio e gás carbônico. Seu coração pulsando incessantemente. Sinta gratidão por ter esse corpo funcionando, por estar vivo, viva hoje. Aqui e agora. E agora a gente vai junto fazer uma viagem, onde você vai se sentir flutuando, saindo dessa sala pelo teto. E você vai subindo, subindo. Você se sente flutuando, observando o prédio do escritório para baixo. E você vai subindo, visualizando a cidade. Vai sentindo o calor, o vento. E você vai subindo, visualizando cada vez mais alto. Até que você está de fora da atmosfera terrestre. E você observa esse nosso planeta tão belo flutuando. Esse planeta azul, flutuando nesse espaço gigante, escuro. Você visualiza o sol, a lua, as estrelas. E o nosso país, nosso planeta, tão belo, a sua atmosfera tão sutil, tão sensível. Perceba a beleza, a magia. Perceba que nesse exato momento existem 8 bilhões de vidas, de pessoas nesse planeta. E daí você não consegue divisar cidades, apenas uma enorme esfera azul, alguns continentes. Mas nesse exato momento pessoas estão vivendo suas vidas. Pessoas acordando, pessoas dormindo, pessoas se amando, pessoas lutando, pessoas nascendo, pessoas morrendo. No entanto, daí de cima tudo é tão silencioso, tão calmo. Perceba que você é uma dessas pessoas
em um cantinho deste orbe, vivendo suas vidas, com suas lutas, dificuldades e amores, nesse breve espaço de tempo, flutuando nessa imensidão do espaço. Inspire, expira, se conecte com a divindade disso tudo. O milagre que é a vida. E agora daí você vai visualizar à sua frente uma tela gigante, uma enorme tela da vida, como uma grande tela de cinema. E nessa tela da vida, o seu cockpit mental é o acesso direto à sua mente. Através dessa tela você pode reviver sentimentos, emoções, e serão tão reais para seu cérebro, para seu corpo, quando você as viveu. Você pode criar situações e são gerados os mesmos hormônios e sentimentos no seu corpo. E eu quero que agora você visualize nessa tela um momento especial da sua vida. Um momento mágico. Um momento de felicidade, conexão. Um momento onde tudo parecia fazer sentido. Quando você percebeu o poder da luz infinita na sua vida. Pode ter sido um casamento, o nascimento de um filho, uma promoção, um campeonato, qualquer coisa, qualquer momento. E quero que você reviva esse momento agora em cada detalhe. Veja as luzes, os sons, o toque, o cheiro, os olhares. Veja quão orgulhoso, orgulhosa você estava nesse momento. Quão grato e feliz com a vida. Inspire, expire, dê um sorriso. Perceba os mesmos hormônios circulando em todo o seu corpo. A cada inspiração você se conecta mais com essa cena. Agora você traz 10 vezes mais luminosidade, 10 vezes mais nitidez. E sente o enorme poder da luz circulando, da energia. Quero que agora você visualize nessa tela as pessoas que você mais ama. E veja cada uma delas. Emane todo esse amor, toda essa gratidão para cada uma delas. Filhos, cônjuge, pais, amigos, colegas. Muito bem, você está indo muito bem. Agora eu quero que você ordene que seu cérebro silencie e fique tentando adivinhar o próximo pensamento em silêncio. Perceba a completa calma. Perceba seu corpo e sua mente completamente relaxados, em paz completa. E desse lugar, eu quero que você visualize uma grande situação, um grande desafio importante que você tenha para essa semana. Pode ser no trabalho, na vida pessoal. E quero que você se visualize na sexta-feira, feliz, grato, grata por ter atingido esse objetivo. Quero que você já se sinta, não se preocupe com o como. Apenas sinta e agradeça. E se visualize como você irá se sentir na sexta. A solução virá.
Inspire, expire, dê um sorriso e agradeça por ter esse desafio resolvido. Visualize como você vai comemorar, celebrar e sinta-se já agora grato, grata por ter alcançado esse objetivo. Muito bem. Você está indo muito bem. Agora a gente vai começar a voltar. E você vai começar a voar, sentindo, entrando novamente na atmosfera. Vai sentindo o vento, o calor, o sol. A gente vem voando bem rápido. Começa a avistar o prédio aqui. E a gente vem entrando. E ao entrar a gente visualiza. Entra na sala. E você sente seu corpo novamente. Você visualiza seu corpo. Onde você o deixou. Cheio de luz. Cheio de energia. Uma nova vibração. E você olha para esse corpo agora com ainda mais amor, gratidão por ele. Você começa a entrar dentro desse corpo. Vai sentindo agora seus braços e pernas, seu pescoço. Seu peso vem voltando. No entanto, agora você sente uma nova energia, uma nova disposição, uma completa reconexão. Inspira, expira. E agora, vai movimentando, vai sentindo seu peso voltando. E muito lentamente, de olhos ainda fechados, se você puder, vá ficando de pé, lentamente, no seu tempo, de olhos fechados. Cuidado para não derrubar nada, para não cair, se for possível para você. Se não, continue sentado. Você vai inspirando, expirando, vai sentindo o ar entrando, saindo, cada vez mais conectado, conectada. Coloque as mãos na cintura, na posição de poder, posição dos super-heróis. 2 minutos nessa posição aumenta sua produção de dopamina, serotonina, seu foco, sua atenção, sua coragem. Inspira, expira. Inspira, expira. E eu vou contar de 3 a 1. E ao contar 1 você estará de volta. Mais presente, conectado, conectada. Se sentindo muito melhor do que antes. 3. Vai voltando cada vez mais e mais. 2. Cada vez mais presente, conectado. 1. Vocês estão de volta, presentes, conectados, se sentindo muito melhores do que antes. Podem abrir os olhos, sejam bem-vindos. Podem se sentar. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Levanta o braço quem está se sentindo melhor agora do que estava antes. Aí. Deixa eu escutar de algumas pessoas quanto que estava no número e quanto que está agora. Vamos ver. Vai passando para trás o microfone aí. Vamos. Foi muito bom, Léo. Acho que botar aí 90% mais. Estava em 10, né? Tá indo agora, né? Não, mas assim, eu acho que o principal que eu senti foi foco, sabe? Assim, você dá aquela relaxada e quando você volta, parece que teu corpo sente algo diferente, entendeu? Então, assim, eu acho que foi muito importante. Muito bom. Fala, estava no número tal, estou no número tal. Estava 5, agora estou me sentindo 7. Boa. Pode ir passando.
Eu estava em 7, agora eu estou 10. Boa. Não se acanhe, gente. Fala, estava em tanto, foi para tanto. Vamos ver. Eu estava 7, acho que 10 agora. Eu não sei o número, mas eu estou 80% mais relaxado. Menos 20 foi para... Eu estava 7, agora também estou 10. Olha, eu não sei o número que eu estava não, mas eu estava preocupado e agora eu estou totalmente preocupado. Cochilei e tudo. Eu estava no 6, estou agora no 8. Gente, uma salva de palmas para todos vocês. O que a gente fez, né? A gente, dentro desse protocolo, foi um protocolo simples, rápido. Dá para voltar lá o slide, lá, o meu? Dentro desse protocolo, a gente passou por um processo de respiração, a gente aumentou nosso nível de oxigênio no corpo, diminuímos o gás carbônico, você estimula a produção, corte do cortisol, diminuímos a acidez interior do nosso sangue, o sangue ficou mais alcalino. Depois a gente fez uma viagem mental para você se conectar num estado de presença positivo, e depois desse estado de presença positivo, você foi visualizar um outro momento que você precisa viver. Então, esse é um protocolo com ações, a gente tem números que a gente faz, e o que ele permite? Permite você sair de um estado de presença e entrar em outro. E uma vez que você fez isso, gente, uma vez que você vê, não dá para desver. Uma vez que você aprendeu a usar isso, imagina você entrar em todas as reuniões suas no estado de presença focado, tá ali. A hora que você senta no computador para trabalhar, você está lá fazendo aquilo que você tem que fazer, você não está com a mente divagando em inúmeras coisas. A hora que você está jantando com seu namorado, esposa, marido, cônjuge ou amigo, você está lá 100% presente. Uma reunião que ia durar 1 hora, todo mundo disperso ali no celular, você faz em 15, 20 minutos com muito mais assertividade. Um jantar que teria sido um caos, porque você não está presente, você vai estar presente. Então, quando a gente aprende a controlar os nossos estados de presença, a nossa vida é vivida um momento por vez. Então, quando você entende isso, você entende que basta você mudar como você vive o momento, como você experiencia o momento. E a partir disso, você começa a mudar a forma como você vive a vida. E dentro dos nossos protocolos, a gente vai mergulhando em cada um deles. A gente mergulha no protocolo da gratidão. A gente começa a entender que não existe nada nem bom nem ruim. As coisas simplesmente são. É o nosso julgamento que as torna boas ou ruins. E sobre o nosso julgamento a gente passa a ter controle. A gente começa a entender na lente 2, a humildade, reconhecer a impermanência de todas as coisas. As coisas vêm, as coisas vão. No entanto, a gente começa a entender, a ter gratidão, a ter foco naquilo no momento presente. Então você começa a trazer isso para a sua vida de forma muito mais leve. Você começa a entender a conexão de todas as coisas. Dentro da terceira lente, a gente começa a entender quando que você traz propósito para aquilo que você faz. Né? Tem uma história que estavam 2 homens construindo um muro, chegaram e me perguntaram, o que você está fazendo? Ele falou, estou subindo um muro aqui. E chegaram no segundo e falou, e você? Ele falou, eu estou construindo uma catedral. Então, aquilo que a gente faz tem aquilo que a gente coloca de intenção. Se você está lá digitando uma coisa, ou preenchendo uma planilha, é uma intenção. Se você está controlando as finanças da sua vida, da sua empresa, é outra intenção. Então, a gente começa a trazer essa intencionalidade. Você começa a entender que entre o estímulo e a resposta, existe um instante, existe um momento. E nesse momento reside a nossa sabedoria, a nossa capacidade de agir de forma racional ou de simplesmente reagirmos. E onde que é esse instante, Léo? A cada instante. Então, você imagina que você está dirigindo, a pessoa te fechou. Entre o input e o output, você tem um processamento. Você está dirigindo, a pessoa te fechou, qual que é o seu input? Fui fechado. O que você faz? Output. Põe o braço para fora, xinga, briga, entra em estado de ira. Aí você chega no escritório irritado, nervoso, porque alguém te fechou na rua. Já é grossa com seus colegas, aquela energia volta. Aí você tem um dia péssimo, à noite você chega em casa. Ah, e aí, você trouxe pão? Não trouxe, mas você também não faz nada, não sei o quê. Bum, virou aquele caos. Porque um desconhecido colocou o carro na sua frente pela manhã. Aí você aprende a não reagir a esse tipo de coisa.
entre o estímulo e a resposta. A pessoa te fechou, você está presente. Vai com Deus, segue a vida. Perceba que a gente não deixa que ninguém toque o nosso corpo sem a nossa autorização. Mas a gente dá algo muito mais valioso, que é a nossa calma, que é a nossa paz, para qualquer desconhecido que passa. Foi lá, buzinou, falou, nossa, leva minha calma. Vai embora. Vamos entrar em estado de ira. Então, quando a gente começa a mergulhar nas lentes, você começa a se conectar com você. As lentes são um caminho para aquilo que existe de mais profundo, de mais real e mais verdadeiro dentro de vocês. Então, quero terminar aqui com a última história, que um homem, um rei, quis ir para uma guerra, precisou ir para uma guerra, e ele queria que os sábios escrevessem uma mensagem no anel dele. E que essa mensagem, ele no momento mais difícil, mais duro, ele pudesse ler essa mensagem e se acalmar. Só que ele queria pequeno que coubesse no anel. Os sábios pensaram, refletiram, e não tinham uma frase tão pequena. Chegou um camponês e ele falou, eu tenho uma frase que cabe no anel. Ele foi lá e escreveu, o rei foi para a guerra, em determinado momento, naquele pânico que ele estava, o pessoal cercou ele correu para o meio do mato, falou, nossa, agora eu vou morrer, deixa eu ler aquilo lá. Ele tirou, leu, estava escrito, isto também vai passar. Aí veio a noite, virou, os reforços chegaram, ele conseguiu ganhar a guerra, voltou todo feliz, animado, aquela comemoração, e falou, chama aquele camponês, eu quero agradecê-lo pelo que ele me deu. E ele pegou, voltou, falou, tá aqui. O que você quer? Ele falou, eu quero que você leia agora, novamente. Ele falou, eu já li, estava escrito. Eu leio de novo. E ele leu. Isto também vai passar. Então, gente, quero deixar para vocês que qualquer que seja a circunstância da sua vida que você esteja ou tenha enfrentado, tudo passa, tudo vai passar. O difícil passa, o fácil passa. E quando a gente aprende a olhar para isso com calma, com foco, com tranquilidade, a vida é uma vida que sempre vale a pena ser vivida. Obrigado a todos pelo carinho. Fiquem com Deus.